pessoal, voltando para a nossa segunda parte, então, nosso objetivo agora é definir os limites da integração, tá? Porque o que a gente fez até agora foi calcular uma integral, e a gente sabe calcular uma integral, então, né? A gente viu que a gente separa as variáveis e integra a variável que eu estou considerando como de fato variável, enquanto a outra é constante, tá bom? Mas o que a gente fez na parte anterior, né, na primeira parte da aula, foi ter um resultado de uma integral que também é uma função, né? Vocês viram que o resultado daquela integral é uma função. Não é o volume, né? Uma função não é um volume, ele depende de valores de x e y. E a integral dupla que a gente está falando aqui, ela sempre é um volume, tá? Mas para eu definir de fato aquele volume, eu preciso definir quem é a região R. Eu preciso delimitar essa região para poder variar os valores de x e y e aí, de fato, conseguir um volume, tá? Mas o que a gente fez na primeira parte não está errado, tá, gente? É uma integração e é uma integração que é válida, só que ela não está associada a um volume, tá? Então a gente vai começar com a região mais simples que a gente pode ter, que é um retângulo. Tá? O retângulo ele é um produto cartesiano entre dois intervalos, né? Um intervalo em x e um intervalo y. Intervalo AB cartesiano CD, graficamente é o que a gente tem nessa figura aqui que apareceu, tá? O retângulo é essa parte amarela, né? Essa região que está tracejada em amarela. Eu tenho o plano XY aí, e eu vejo que a variação do x é entre A e B, e a variação do y é entre C e D. E é essa variação que eu vou considerar na minha integral, tá? Lembra que o dA vira dy dx na minha integral, e aquela integral sobre a região R da f dA, bom, como eu acabei de dizer, o dA vira dy dx, eu consigo definir os limites da integração, tá? A região R vira a integral dA até B, da integral dC até D, da f dy dx. Então, eu adicionei os limites da integração nessa integral. Tá? De que modo? Considerando a variação em x e considerando a variação em y. Por exemplo, a variação em y, eu sei que o y varia entre c e d, né? Entre o valor c, é um número, né? E o valor d, certo? Então, eu considero isso na integral relativa a y, tá? E o dx é a variação dx, então eu considero isso na integral que indica a variação dx. E aí eu defino na integral a variação entre a e b. E aí a maneira de eu calcular isso é igual à maneira que a gente fez da função de uma variável, né? Pelo teorema fundamental do cálculo, a gente aplica esses limites da integração. Só que, claro, a gente vai aplicar esses limites de integração à medida que eu calculo a minha integral. Por exemplo, quando eu resolvo aquela primeira integral em y, eu já substituo os limites da integração e o resultado eu integro em x, tá? E mais uma observação, a ordem não interessa, tá, gente? Se eu inverter a ordem da integração, cuidando para eu inverter os limites da integração de maneira correta, o meu resultado vai ser o mesmo, tá? Não interessa se eu integro primeiro y ou depois x e vice-versa, tomando cuidado apenas de definir certos limites de integração daquela variável, o meu resultado vai estar certo, tá bom? Vamos dar uma olhada no exemplo, então? Então, vamos resolver um exemplo, gente. Quero calcular a integral sobre a região R de 4 menos x menos y, tá? E a região R é o retângulo delimitado pelo intervalo 0 e 1 em x e 0 e 2 em y. Tá? Então, a variação em x é de 0 até 1, como vocês podem ver no gráfico aí, e a variação de y é de 0 a 2, também é aparente aí no gráfico pra gente, certo? E eu quero saber, então, o volume da curva 4 menos x menos y sobre essa região retangular aí, certo? Então, pelo que a gente acabou de ver, o cálculo dessa integral se torna a integral de 0 a 1, variação em x, da integral de 0 a 2, variação em y, da função, tá? dy dx. Percebam que eu associei primeiro a variável y da integração, então os limites da integração da integral de dentro, né, da integral que está mais à direita, é os limites em dy, a variação dy, tá bom? E o que eu tenho que fazer agora? Bom, como a gente viu, né, eu só resolvo a integral, ou seja, eu integro considerando que a variável é y e que x ou qualquer outro valor que não tenha y é
constante, tá? E lembra da integração que integral de uma constante é a constante vezes a variável, né? Não é que nem a derivada que zera. Então, integral, por exemplo, de 4 é 4y. Integral de x, que é constante, é xy, certo? E a integral de y é a regrinha da potência, né? Y ao quadrado sobre 2. Então, eu tenho essa expressão, que é o resultado da integração em y, certo? E esse resultado tem que variar de 0 a 2. Esse resultado aí eu tenho que aplicar nos limites da integração. E aí eu uso o teorema fundamental do cálculo, tá? Para quem não lembra bem o teorema fundamental do cálculo, dá uma olhadinha, dá uma relembrada, né? Eu pego a função, que é o resultado da integral, e aplico no limite superior, que nesse caso aqui é o 2, e menos a função aplicada no limite inferior, que nesse caso aqui é o 0. Tá? Então eu vou pegar aquela funçãozinha que está ali e aplicar nos limites inferiores. Apareceu ali pra gente esse cálculo, né? Como o limite inferior é zero, aquela parte que está em parênteses vai dar toda zero, e o resultado que sobra na minha integral é 8 menos 2x menos 2. Tá? Isso é a integração de 0 a 1. E agora se torna uma integração de uma variável, né? E perceba que diferente lá daquele exemplo que a gente fez na aula passada, na parte 1 dessa aula, né? Não tem variável y no resultado dessa integral quando eu calculo a integral em x. Por quê? Porque eu defini os limites da integração, né? Se eu substituir os limites da integração pela variável y, bom, não aparece mais a variável y. Então isso aqui é uma integral em x como se fosse uma integral da função de uma variável. Tá? A integral de 0 a 1 de 6 menos 2x, a gente integra isso aqui, tá? 6x menos x ao quadrado, aplica de 0 a 1 e o meu resultado final é 5. Então quer dizer que o volume dessa superfície, tendo um retângulo no chão para formar a base desse volume, é 5 unidades de volume. Tá bom, gente? Então essa é a nossa segunda parte, bem rapidinha até, né? Mas só para fixar bem essa noção do cálculo no retângulo, tá? Agora, na próxima parte, a gente vai dificultar um pouco mais, mas não é muito mais, certo? Então fica aqui embaixo o exercício para vocês tentar praticar essa parte aqui, tá bom?